Motivo de grande alegria e de honra. O pastor Bruno estava falando a respeito da minha pessoa. Gente, muito obrigado, viu? Deus abençoe a esse louvor, a essa equipe de música abençoada. Estava falando sobre mim, mas pastor Bruno me deu aula de história da igreja, irmãos. Mas na verdade ele é uma grande inspiração, não só para mim, mas para minha família. Desde que eu conheço, eu me formei em 2012, fiz escola de ministro em 2013, nós fizemos juntos, né? Ele é uma grande inspiração para minha família, de integridade, de um homem de Deus, um homem cheio do conhecimento. E como é prazeroso, irmãos, a gente conhecer pessoas que têm o conhecimento, que têm a doutrina, mas que também essa doutrina encarne, ou seja, se torne prática, se torne vida na vida. Porque não adianta ter só conhecimento, você precisa praticar o conhecimento que você tem. Amém? E hoje eu estou muito feliz por dois motivos: por estar aqui com vocês, por também estar celebrando 4 anos de existência do Verbo da Vida Eldorado, lá em Contagem. Aprove o Senhor que nós estamos avançando, crescendo para a glória dEle. E também nasceu um filhinho, um livro, né, como ele te falou aqui, Não Desista, a Essência da Fé na Caminhada Cristã. O objetivo desse livro é inspirar, encorajar, fortalecer a sua fé. É um convite de você decidir desistir. Aleluia. Mas como que nós não desistiremos? Existe um assunto aqui que você vai aprender como que a sua fé pode ser cultivada ao longo dessa jornada, dessa caminhada cristã. E a primeira coisa que eu trago nesse livro, irmãos, é qual que é o significado de sucesso para nós como cristãos? Qual o significado de sucesso para você como crente? Eu venho mostrando que sucesso para nós não é o que nós temos. Sucesso para nós é quem nós temos. E nós temos Jesus, irmãos. E se nós temos Jesus, nós temos tudo o que nós mais precisamos. Porque se Jesus não for a sua suficiência, nada neste mundo será o bastante. O sucesso não é medido pelo que você tem, a sua condição social, a sua aprovação social, O sucesso para nós é Jesus. E como que essa fé genuína pode ser cultivada? E esse livro vai mostrar que nós passaremos por situações difíceis. Aleluia! No mundo tereis o quê? Mas tende eu. Quem? Jesus venceu o mundo. Em mim vocês têm paz. Paz não é ausência de problemas, irmãos. Paz é você ter Jesus e passar por meio do caos, por meio dos problemas, com paz. É esse convite que eu venho trazendo, que a fé, ela não é apenas teórica, a fé é prática. Não é dizer que você tem fé, é praticar a fé que você diz ter. É isso que vai fazer a diferença. Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé, todos nós sabemos de cor, mas num capítulo inteiro, ele traz um versículo para mostrar o conceito e a teoria da fé. A partir do versículo 4, ele vai mostrando um grande testemunho de fé, pessoas que obtiveram um testemunho a respeito de fé, por meio da vida, por meio de corresponder àquilo que elas criam. E o primeiro exemplo de fé, irmãos, você sabe quem que é, na galeria da fé? Abel. Olha para você ver. Assim, na minha infinita humildade, eu acho que eu começaria com Abraão. Mas o autor começou com Abel, irmãos. Não tem uma fala registrada de Abel nas Escrituras, irmãos. Você tem noção disso? Porque a fé não é falácia. A fé é prática. O que vai ecoar na eternidade, irmãos, não é o que você fala, é o que você pratica. E o primeiro exemplo de fé, irmãos, é uma fé, é um exemplo de doar. Olha que interessante. Porque nem sempre a fé, ela é vista no ponto de receber. A gente acha que, não, eu sou da fé, eu recebi muito. Não, irmãos.
Abraão, ele foi pai da fé, não por receber Isaac. Ele foi pai da fé por doar Isaac. Você está aqui, crente? Se eu falasse nessa manhã aqui, ó, nossa, eu vejo muitas pessoas recebendo R$1.000, aleluia. Aí já tem gente assim, eu, aleluia. Mas da fé não é quem recebe, irmãos. Da fé é quem está doando os 1.000. Esse é da fé. Então esse livro é um convite a vivenciarmos a fé que nós dizemos ter. Você está aqui, crente? Então eu tenho certeza que ele vai encorajar você a viver essa fé, porque o verdadeiro sucesso não é o que nós temos, mas quem nós temos, e se nós temos Jesus, irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos. Ele precisa ser a nossa suficiência, amém? E eu quero falar nessa manhã sobre o capítulo 2 desse livro, que é a fé como estilo de vida, irmãos. É algo que realmente me impacta, porque nós precisamos corresponder à fé que nós dizemos ter, amém? Eu quero que você abra lá em Tiago, capítulo 2, porque nessa manhã você vai aprender que a fé não é uma crença abstrata, ela é o fundamento de tudo que nós somos e fazemos, e nós vamos construir toda a nossa vida, as nossas escolhas, moldar o nosso caráter a partir desse fundamento, dessa fé prática. Tiago capítulo 2, irmãos, verso 14, é uma carta muito prática, é uma carta que eu gosto muito, porque ele vai mostrando a fé como uma conduta. Nós vamos aprender que doutrina, dever e doutrina, e fé e conduta. Ele vai mostrando que a fé, ela precisa ter uma ação correspondente. Você agora como um crente, o crente vai viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Agora, a carta de Tiago vai mostrar que como que esse justo que vive pela fé, como que ele deve viver. Porque a mesma fé, irmãos, que nós recebemos o maior e melhor presente, Jesus, é a mesma fé também que vai transformar a nossa vida. Não somos salvos por obras, mas as obras revelam se somos salvos ou não. Então, a carta de Tiago é uma carta que vai mostrando a vida prática do crente. Como que o crente que confessou a Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, como que ele deve viver. Não é que Tiago ele está contradizendo o apóstolo Paulo, e eu abordo sobre isso, mas há uma harmonia entre os dois. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo. Tiago capítulo 2, verso 14, vai dizer o seguinte, você chegou lá, meu irmão? Amém. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, lhe mostrarei o quê? A minha fé. Irmãos, olha que interessante. O apóstolo Tiago está dizendo o seguinte, o que é mais poderoso? Uma pessoa falar que tem fé, ou outra mostrar a fé que tem por meio das obras? Você está aqui, igreja? Então não adianta a gente dizer que tem fé, porque isso não é o poderoso. O poderoso é às vezes a gente ficar calado e mostrar através da nossa vida a fé que nós temos por meio das obras. Porque essas obras o quê? Glorificarão a Deus. Então esses versos, irmãos, traz uma declaração e que nos desafia a refletir o seguinte, estamos vivendo de acordo com a fé que professamos? Eu sabia que teria muito mover, viu, pastor? Correria, manifestação do Espírito, é assim, fica tranquilo. Ou seja, nossas ações refletem a crença que afirmamos ter?
Porque o livro de Tiago, irmãos, ele traz também o aspecto da sabedoria. E a sabedoria, irmãos, não é conhecimento armazenado, é conhecimento praticado. Então não adianta dizer que eu creio em Jesus, que eu sou da fé, se as minhas obras, se as minhas práticas não correspondem a essa crença que eu tenho. Você está aqui, crente? Ou seja, esse capítulo do livro explora como que a fé deve se manifestar de forma prática e coerente na nossa vida. Eu venho falando, irmãos, a fé prática versus a fé teórica. Ou seja, ter fé não é apenas acreditar em Deus, mas viver de maneira alinhada que nós acreditamos. Sabe qual o maior desafio para nós como cristãos, como da fé? A incoerência daquilo que nós acreditamos. Porque muitas vezes o que nós falamos não está alinhado com a nossa prática, com a nossa vida. A incoerência, a distância do que fala da prática. Esse é o maior desafio nosso hoje. Você está aqui, crente? Ou seja, no verso 19, irmãos, olha que interessante, depois do apóstolo Tiago dizer tudo sobre isso, a respeito de fé, mostrando que mais poderoso do que falar que tem fé, é mostrar por meio das obras a fé que você tem, ele vai dizer o seguinte, Tiago capítulo 2, verso 19, você crê em Deus, e você crê que Ele é um só, faz muito bem, parabéns para você, crente, até os demônios creem e tremem. Olha que interessante, irmãos, é até irônico a gente falar sobre isso, mas você sabia que o Brasil, 90% do Brasil diz acreditar em Deus? Olha que bênção, gente, isso não é maravilhoso? Não, não é não, não é não, irmãos. Porque se 90% da nação diz acreditar em Deus, você não acha que o nosso país poderia estar mudado? Diferente? Mais relevante? Ou seja, nós dizemos acreditar em Deus, mas nós não praticamos a crença que nós temos. Então isso não é suficiente. Não adianta eu dizer que eu creio em Deus, mas eu sou um corrupto. Não adianta eu dizer que eu sou um cristão, mas que eu minto. Não adianta, não adianta. E, irmãos, esse livro te convida a ter uma fé sincera, não uma fé fingida. Porque é melhor uma fraqueza sincera do que uma força fingida. Aleluia. Não é uma fé perfeita, mas é uma fé sincera. Você está aqui, crente? Ou seja, é exatamente isso que ele está dizendo. Irmãos, se o IBGE fosse no inferno, ele teria 100%. 100% do inferno acredita em Deus, mas não obedecem, os demônios não obedecem à fé que eles têm. Então não adianta nada eu dizer que eu acredito em Deus, se eu não obedeço à fé que eu tenho. Você está aqui, crente? Olha para você ver, irmãos, às vezes nós criticamos os ateus. Ai, que absurdo, o ateu não acredita em Deus. Nesse mundo, nós temos essa mania de criticar. Mas vamos pensar o que é pior. Uma pessoa que diz não acreditar em Deus, ou aquele que diz acreditar em Deus, mas vive como se Ele não existisse. O que é pior, irmãos? No nosso cenário é pior aquela pessoa que diz acreditar em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Por quê? Porque era incoerência. Eu digo acreditar em Deus, mas as minhas ações mostram que Ele não existe. Você está aqui, crente? E é exatamente o que o apóstolo Tiago está tratando. E o convite de uma fé genuína, irmãos, é que nós venhamos viver à altura daquilo que nós cremos. Se nós somos da fé, nós precisamos praticar a fé que nós dizemos ter. No meio das aflições, no meio das adversidades, quando os problemas se levantam, não é momento de desistir, mas é um momento de revelar a fé que nós temos. Não podemos desanimar. Somos perseguidos, mas não seremos abatidos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, ele mostra o nível de perseguição que está sofrendo, mas sempre uma intervenção divina.
vindo para acolhê-lo. Ou seja, irmãos, o convite de ser da fé não nos isenta das dificuldades, dos problemas da vida. Você está aqui, crente? Olha que interessante, irmãos, quando aqueles homens foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, o pessoal chegou para eles e falou assim: cara, adora essa estátua, meu filho, senão você vai virar churrasco. Sabe o que eles respondem? Se Deus me livrar, ele continua sendo Deus. Se a gente virar um churrasco, ele continua sendo Deus também, então está tudo certo. Eles não oram para que eles fossem livres da fornalha. Eles foram livres na fornalha, irmãos, que é totalmente diferente. Às vezes, nós como crentes, nós oramos a Deus para que Deus nos livre do problema. Mas o que é maior, irmão, o seu problema ou a companhia de quem você tem para enfrentar o problema? Essa é a vida de fé. Porque quando você ora para ser livre da fornalha, isso revela mais seu medo do que a confiança em Deus. Nós temos a companhia dEle, e a companhia dEle é suficiente para enfrentarmos qualquer coisa, qualquer tempestade. Jesus está no barco, irmão. Para de engrandecer o problema, a tempestade, valoriza a presença de quem você tem para enfrentar as adversidades. É melhor Jesus no barco com uma tempestade, irmãos, do que você no mar calmo sem Ele. Você está aqui, crente? Então o fato de sermos da fé não nos isenta dos dias difíceis, dos momentos difíceis. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente lê esse versículo e acha que Deus vai nos dar tudo o que nós desejamos, aleluia. Você deseja passar pelo vale da sombra da morte? Mas está lá, gente, no texto. A questão, irmãos, não é, você tem que entender que esse versículo ao Senhor é, meu pastor em nada me faltará, ponto final. E ele vai explicar o que é isso. A questão não é o que você vai enfrentar, porque vai ter dia que você pode estar em pastos verdejantes, aleluia, águas tranquilas, mas tem dia que você pode estar no vale da sombra da morte, mas sabe de uma coisa, você não vai temer nada, porque Ele te sustenta. Então a questão não é o lugar, é a companhia de quem eu tenho. Eu estou nos pastos verdejantes, o que importa é, Ele é o meu pastor, Ele é meu Senhor, nada me falta. Ei, eu estou no vale da sombra da morte, Ele é meu pastor, Ele é meu Senhor, eu não temerei, porque Ele está comigo. Essa é a fé que nós somos convidados a viver, que independentemente do que nós estamos passando, Jesus é a centralidade da nossa vida. Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa cura, Ele é tudo que nós mais precisamos, independentemente do que nós estamos enfrentando. Amém, irmãos? Ou seja, nós precisamos corresponder a essa fé, nós precisamos dizer que Ele é a nossa força, que nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece, mesmo diante da escassez, ou mesmo diante da bonança. Por quê? Porque o que vai definir a gente não é o momento que nós estamos passando, não são as circunstâncias, mas é Jesus, irmãos. Você está aqui? É Jesus. Então esse é o convite do apóstolo Tiago, mostrando que a nossa fé, ela precisa ser praticada. E aqui, irmãos, ele não vai estar contradizendo o apóstolo Paulo, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não somos justificados por obras, mas Paulo está escrevendo e mostrando a causa da nossa fé, que não tem iniciativa humana, não é por obras nenhuma, mas o apóstolo Tiago está mostrando o efeito dessa fé nas nossas vidas, no sentido prático. A fé que me salvou é a fé que vai me transformar, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar, e tudo isso vai ser para a glória de Deus, crente. Para a glória de Deus.
porque através dessas obras nós vamos glorificar a Deus e mostrar o grande luzeiro que nós somos. Amém, crente? No capítulo 2, verso 20, de Tiago, continua aí, vamos continuar o texto. Diz o seguinte: depois ele falar que você crê em Deus, que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e tremem, ele vai dizer: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Olha aqui, a forma assim, dura que ele está sendo. Eu quero mostrar para vocês que uma fé sem obras, ela é totalmente inútil. Verso 21, por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Irmãos, ele não está contradizendo o apóstolo Paulo, mas ele está mostrando que a obediência de Abraão foi a parte visível da fé. Porque não tem como ele ser justificado se ele não obedecesse aquilo que Deus falou. E obedecer a Deus aquilo que ele falou, irmãos, é a parte visível da nossa fé. Porque aquele que ama a Deus, ele vai o quê? Obedecer os seus mandamentos. Então não adianta, irmãos, Deus falar algo, eu conhecer a palavra, se eu não praticar a palavra que eu conheço. Porque são as minhas obras que revelarão a fé que eu tenho. Não é que nós seremos justificados pelas obras, mas as obras são as respostas essenciais para o mundo de uma pessoa que foi justificado por Jesus pela graça. Você está aqui, crente? Eu não sou salvo por obras, irmãos, mas as obras revelarão, denunciarão a minha salvação, o meu novo nascimento. Não tem como, irmãos, encontrarmos com Jesus e permanecermos da mesma forma. Ele vai nos transformar. O filho do trovão encontrou com Jesus e se tornou o discípulo do amor. Por quê? Porque ele transforma a nossa vida por meio da obra do Espírito Santo. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que era adúltero não vai adulterar mais. Por quê? Porque nós temos Jesus, e Ele faz toda a diferença. Não adianta eu falar sobre amor se eu não pratico o amor. Não adianta eu falar de perdão se eu não pratico o perdão. Porque é a prática do perdão, ou seja, as obras do perdão que revelarão o Deus do perdão a qual nós encontramos. Você está aqui, crente? Ou seja, Abraão, quando ele obedece a Deus, é a parte visível da fé dele. Amém? O justo viverá pela fé. Agora, como que o justo vai viver diante desse entendimento? Porque, irmãos, a fé como estilo de vida, ela só tem sentido quando o conhecimento da palavra é colocado em prática. Do contrário, ela perde todo o seu valor. Está aqui um professor de história, e não vai deixar eu mentir. Martinho Lutero fala que todo conhecimento teológico ele só tem valor se for praticado. Caso contrário, irmãos, é apenas conhecimento. Agora, Deus está nos chamando para vivermos verdadeiramente a fé que nós dizemos ter. Deus quer transformar o seu relacionamento, Deus quer transformar o seu coração, Deus quer transformar o seu casamento, Deus quer transformar a sua vida.
a sua vida, irmãos, nós fomos chamados para brilhar. Amém, crente? Cadê os homens da fé? Você foi chamado para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você está aqui, crente? Como é que Cristo amou a igreja, Maiada? Morrendo, meu filho. Morrendo. Casamento é um lugar de sacrifício, amor sacrificial. A fé genuína, irmãos, é um amor sacrificial. Sacrificial. Ofereça a sua esposa aquilo que Cristo ofereceu a você, mesmo você não merecendo. A fé genuína é uma fé que nos faz viver e sermos a imagem e semelhança de quem é Jesus. Irmão, ser cristão não é convite à felicidade. Só um amém. Eu vou explicar, né, pastor? Irmão, ser cristão não se trata da busca da felicidade. Ser cristão se trata de buscar a maturidade. Você nunca vai ser feliz se você não for maduro o suficiente de entender que a fonte da sua felicidade está em Jesus e não em algo ou alguém. Somos chamados para sermos maduros, plenos e satisfeitos em Jesus. Você está aqui, crente? Quando eu falo que a obediência, irmãos, é a parte visível da fé, nós temos um conceito errado de obediência. O crente quer obedecer a Deus porque ele está interessado na recompensa por ter obedecido a Deus. O maior ganho da obediência, irmãos, é honrar e amar ao Senhor de todo o seu coração. Tim Keller, ele conta uma história ilustrativa sobre a obediência, é interessante. Ele fala assim que Jesus estava reunido com seus discípulos, e aí Jesus caminhando no deserto, ele para certo momento, fala assim, gente, discípulos, pega algumas pedras aí. Aí o pessoal pega algumas pedras, Pedro, como sempre, muito espertão, pegou uma pedrinha pequenininha, e aí chegou a um certo ponto, Jesus fala assim, se assentem aí. Aí Jesus pega aquelas pedras e transforma aquelas pedras em pães. Aí Pedro está assim, meu Deus, por que eu fui pegar uma pedrinha com a fome que eu estou? Aí Jesus, vamos lá, continuar a caminhada. Aí chega em certo ponto, Jesus fala assim, gente, pega as pedras. Aí Pedro fala assim, vou pegar agora uma pedrona, que essa pedrona vai virar o quê? Um pãozão. Aí Jesus chega num certo caminho e fala assim, joguem as pedras fora. Fala, que isso? Oi, Senhor, como assim jogar as pedras fora? Aquela hora o Senhor pediu para pegar uma pedra, eu peguei uma pequenininha, porque, né, caminhando, com a pedra pesada, não rola. Ele falou assim, agora o Senhor pede para pegar a pedra de novo, eu vou pegar uma pedra grandona, porque eu quero que isso aqui transforme num pãozão. Está assim, Pedro, você me obedeceu querendo me honrar ou interessado naquilo que eu poderia te oferecer? Irmãos, tem hora que nós vamos obedecer, não interessado naquilo que nós vamos ganhar, mas pelo simples fato de confiarmos cegamente naquele que pode todas as coisas, aquele que os planos são melhores, aquele que os planos são maiores. Nós estamos vivendo em tempo que a gente que está incluindo Deus nos nossos planos, gente. Ai, meu Deus do céu. A gente ora e fala assim, Jesus, está tudo traçado aqui, tem uma página em branco aqui cabe o Senhor. Não, irmãos, o propósito é sermos inclusos no plano dele. No plano dele, gente. E aí, tem muito crente obedecendo a Deus e não frustrado por não alcançar a recompensa da vida toda por ter obedecido. Tem um monte de crente frustrado assim. Irmãos, eu obedeço a Deus porque é o melhor lugar para eu estar. Eu submeto à vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita, é agradável a mim. E para isso, é um lugar de honra. E muitas vezes, talvez os nossos desejos não serão realizados. Aleluia! Porque talvez o nosso desejo sendo realizado será o nosso maior fracasso.
Porque a fé genuína, irmãos, é um convite para a renúncia. Negue a si mesmo. Tome a sua. Sabe o que é tomar a cruz? A cruz para a gente hoje é um símbolo assim, lindo. Mas na época, sabe o que significava? Morte. Ou seja, Jesus está falando assim, morra para você mesmo. Morra para os seus planos. Morra para os seus desejos. Para que Cristo viva em nós. Caso contrário, irmãos, Ele nunca será a centralidade. Provérbios, agrada do Senhor, e Ele satisfará os desejos. A gente usa muito isso, né? Aí a gente quer a segunda parte. Satisfaz os desejos no coração, mas os desejos serão satisfeitos para aqueles que agradam. Porque aqueles que agradam, o desejo daqueles que agradam a Deus, são os mesmos desejos dEle. Mesmo quando o cálice não é fácil de tomar. Você está aqui, crente? Jesus, se possível, afaste esse cálice de mim. Mas que não seja feito a minha, mas a sua. Você está preparado para este lugar, onde que o que precisa prevalecer é a vontade dEle e não a sua? Sabe por que às vezes encontramos muita resistência na nossa jornada cristã? Porque nós queremos assumir o controle. Nós estamos, na verdade, inseguros, ansiosos pelo futuro, e nós queremos assumir o controle achando que nós vamos solucionar. E sabe o que vai resultar isso? Aflições, anseios, por causa do amanhã. Mas sabe de uma coisa? Deus não quer que você saiba a respeito do seu futuro. Deus quer que você confie que Ele estará com você no seu futuro. No seu futuro. É exatamente isso, irmãos. Esse é o desejo de Deus, é um convite para que nós sejamos maduros. A bem-aventurança, irmãos, é nos levar à maturidade. A maturidade não tem a ver com o tempo de igreja que você tem. A maturidade tem a ver com o tanto de conhecimento que você tem e pratica. Tem muita gente que tem muito tempo na caminhada cristã, mas não pratica o conhecimento que tem. E tem pessoas que começaram a caminhada agora e que estão praticando e desfrutando da beleza do Evangelho na vida deles. Isso é ser maduro. E maduro, irmão, ser maduro é você entender que nem sempre o caminho será favorável. Mas com ele tudo se torna divertido. O fracasso para nós não é o ponto final, irmãos. O fracasso é parte do processo. Aleluia! Nós vamos fracassar, irmãos. Nós vamos errar. Mas sabe qual que é a diferença? É não desistirmos. Amém. E saber que o fracasso é apenas um laboratório para aqueles que confiam no Senhor. Amém. Você está aqui, crente? Amém. Essa é a essência de uma fé genuína. Olha que interessante, nesse mesmo livro de Tiago, quero que você abra lá no capítulo 1, verso 2. Esse livro irmãos, é um guia prático. Eu convido a você depois a lê-lo. Você vai ver assim, Tiago mostrando a respeito da fé, mostrando a sabedoria que nós devemos ter no falar, o domínio que nós devemos ter na língua, aleluia. Aqui não acontece isso, mas em Contagem, né? Irmão, sabe onde é que o crente mais peca? A boca, irmãos. A boca. A gente gosta de falar, né? E se a gente dominar a nossa língua, aleluia, eu vou falar, né? Depois o pastor me corrige, tá, pastor?
Às vezes tem crente que está orando 5 horas em línguas, mas não está dominando a língua dentro da boca. Aleluia. O que é mais espiritual? A espiritualidade, irmãos, a vida de fé não é medida pelos dons, é medida pelo fruto. É o fruto que vai revelar a espiritualidade saudável na vida de uma pessoa. E é tão interessante que o convite da maturidade, no verso 2 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, ó, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias. Irmão, você conhece alguém que ama? Ai, que delícia essa sofrência, ai, que gostoso isso aqui que eu estou passando. A tendência natural do ser humano é murmurar diante de situações difíceis. Mas o apóstolo Tiago está nos convidando a ter alegria, muita alegria, motivo de toda alegria, ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que, irmãos? Você está aqui, crente? Perseverança. Ou seja, irmãos, ele está mostrando aqui que a alegria, ela não está ligada à aprovação. A alegria está ligada no propósito. Por que nós temos motivo de grande alegria ao passarmos por várias provações? Porque essas provações produzirão em nós perseverança. Então a alegria está no propósito e não na aprovação. Por que nós estamos alegres ao passar por situações difíceis? Porque sabemos que esses momentos difíceis produzirão em nós a perseverança, resultado de uma fé genuína. E olha que interessante, irmãos, o significado de perseverança tem tudo a ver com você. Estabilidade, constância. Você é um crente constante, aleluia! Você não é um crente baseado nas suas emoções. Você é um crente maduro, que entende que servir ao Senhor está muito ligado à revelação do que você tem, do que os seus sentimentos. Hoje eu não estou afim de ir na igreja. Não, mas você não tem que estar afim mesmo, você vai sem estar sentindo nada. Porque você é um crente maduro. Já passou daquela fase de sentir, ai, nossa, que delícia. Não, é delícia em qualquer momento, porque a presença dele está em mim. Olha o que ele vai dizer, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Eu não ouvi nenhum aleluia. Mas perseverança, irmãos, quer dizer que você não se desvia por nada. Você é leal à sua fé, mesmo diante de situações complexas e difíceis. E essa perseverança é resultado das provações que nós vamos passar. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos, algumas versões maduros, íntegros, em nada deficientes. Sabe qual que é a equação do crente? Provação mais perseverança é igual a maturidade. Amém. A alegria, irmãos, não está na provação, mas no propósito em quem nós estamos nos tornando após passar por situações difíceis. Quem é você ao passar pelas complexidades da vida, pelas situações difíceis da vida? Você olha e fala assim, meu Deus, eu me alegrei, eu sou um crente maduro, porque se fosse antigamente, meu Deus, eu já estava excomungando todo mundo, eu já estava murmurando de tudo, mas agora eu passei por essa situação, guardando o meu coração, consciente que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu tive paz diante desse caos, passei por essa situação e dominei a minha língua, agi à altura de um crente maduro. Isso traz, sabe o que, irmãos? Alegria no seu coração.
Eu já não sou mais aquele casal, nós já não somos mais aquele casal imaturos. Aquelas pessoas que estão assim, há bastante tempo de casado, aí olha para trás e fala assim, gente, para que a gente brigou por essa coisa, né? Olha que coisa boba. Quem já passou por essa situação? Só eu sou carnal aqui, tudo bem. Aí a gente olha assim e fala assim, Lorena, olha por que a gente brigava, meu Deus. Mas por causa de quê? Imaturidade. Mas depois vai ficando maduro, vai um novo nível, irmãos. O sofrimento, irmãos, é inerente à vida. Nós estamos num mundo que ele é mau, jaz do maligno. O que governa esse mundo, irmãos, é o diabo. Sabe de uma coisa? Nós estamos nele, mas nós não somos dele. Mesmo diante desse caos, há uma promessa de preservação, de paz, mesmo diante de todas as situações. E tudo isso que nós precisamos está na pessoa de Jesus. Você só vai encontrar alegria diante das situações difíceis quando você entender que Ele é a sua força. E é Ele que vai te dar força, alegria, ao passar por várias provações. Não desista pelo fato de você estar enfrentando algo difícil. Isso é apenas um instrumento pedagógico para revelar, para nos ensinar. E é o momento que você vai colocar para fora a crença que você diz ter. Aleluia. Porque não adianta nada, irmãos, apenas falarmos a respeito da nossa fé. Não adianta nada você reproduzir a fé de outros. Você precisa ter uma convicção firmada em você, para que a sua boca acompanhe a convicção. Às vezes nós queremos falar para convencer internamente o que nós cremos, não vai dar certo, irmãos. Nós precisamos crer no nosso coração e falar com a nossa boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você está falando incredulidade, é resultado de um coração incrédulo. O que nós precisamos? Transformar a crença que nós temos. Crer no Senhor, para que as nossas palavras acompanhem, para que não haja incoerência. Uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Uma hora eu creio, uma hora não. Nós somos constantes, estamos firmados no Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, não olhe para as situações, não olhe para as pessoas, olhe para Ele. Ele é o alvo do fundamento daquilo que nós cremos, irmãos. Quantas pessoas decepcionadas no contexto de igreja, com a sua fé fraca, por quê? Porque estão olhando para as pessoas falharão, as pessoas nos decepcionarão. Se você não passou por isso, vai passar, calma, fique tranquilo. Ai meu Deus, olha o que Ele fez comigo. Vida que segue, queridão. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Nossa, mas está todo mundo caindo. Mas Jesus é o meu alvo. Jesus é meu alvo. Para de querer comparar com uma régua lá embaixo. Às vezes nós estamos comparando a nossa vida e a referência nossa está abaixo. Está aquém, irmãos. A nossa referência é Jesus. Ai, nossa, eu sou um marido bom demais, porque você está olhando para outros maridos ruins. Olha para Jesus. Eu sou uma esposa boa. Bem, você viu aquela mulher que não faz nada? Não, olha para Jesus, que ainda você não chegou nesse nível, não. Jesus é a nossa referência, irmãos, e essa referência nos faz assim, voltar todos os dias para nós mesmos e falar assim, meu Deus, eu preciso melhorar como um marido, eu preciso melhorar como pastor, eu preciso melhorar como líder, eu preciso, porque Jesus é a minha referência, Jesus é a fonte da minha inspiração. O seu serviço aqui não é reconhecimento humano, irmãos, o seu serviço é resultado da presença de Jesus na sua vida. O seu dom, irmãos, é para apontar para Jesus, não é para mostrar o quão bom você é, até porque o que você tem vem dEle, é dEle, não há o que se gloriar.
É tudo sobre Ele. O dom não são medalhas para carregarmos nosso peito, irmãos, mas é para apontarmos para Cristo, o autor, o consumador da nossa fé, aquele que pode transformar, aquele que pode restaurar, aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Que as nossas mensagens, irmãos, sejam cristocêntricas, apontem para Ele, que a nossa vida aponte para Jesus. Como já diziam alguns reformadores, tudo que você vê de ruim sou eu mesmo, tudo que você vê de bom é Jesus. E é isso, irmãos. Ai meu Deus, olha como é que eu fui bom, não, bom é Ele. É Ele, porque se não fosse Ele na minha vida, quem eu seria? Quem eu seria? É tudo sobre Ele. Permita viver essa fé, e eu tenho certeza, irmãos, que nós seremos levados a uma vida a não desistir. A não desistir. A nossa caminhada consiste em cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Com Jesus. Você está aqui, crente? A gente precisa ter uma família que glorifique ao Senhor. Nós precisamos ter um ministério que glorifique ao Senhor. Nós precisamos ser de uma igreja, irmãos, que glorifique a Jesus. A Jesus. E é necessário que voltemos a essa essência. De falar assim, será que eu entendi realmente o sucesso da vida? Será que eu sei o significado de sucesso? Será como cristão, eu entendi que o sucesso não é o que eu possuo, não é o que eu tenho, mas eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, irmãos, eu sou um sucesso. Se eu tenho Jesus, a minha família é um sucesso, sabe por quê? Porque para que a minha família seja um sucesso, depende de Jesus. E às vezes nós estamos medindo o nosso sucesso com a mesma régua do mundo. Aleluia. Você está aqui, crente? Olha que família abençoada. Ela mora no Alphaville. Meu Deus, olha. Aí daqui a algum tempo, divórcio. Aí, será que aquilo é sucesso? Está vendo como que a nossa visão está distorcida do que é sucesso? Às vezes, estamos insatisfeitos com o que nós temos, com o olhar e com a visão, com aquilo que nós temos, e deixamos de contemplar a beleza do que Deus tem nos dado. Irmãos, enquanto a nossa satisfação não estiver em Jesus, nada nessa vida será o suficiente para você. O salário que você tanto busca não será o suficiente. A vida que você almeja, quando eu chegar nesse patamar aqui, meu Deus, quando eu chegar aqui eu vou ser feliz. Infeliz. Você está aqui, querido? Duro esse discurso, né? Mas é o que o Senhor tem falado comigo, irmãos. É o que Ele tem chamado. E se a gente... Sabe o que o diabo está fazendo? O diabo está fazendo com que nós tiremos os nossos olhos de Jesus. E a gente está colocando os nossos olhos em várias outras coisas, menos em Jesus. E tudo que nós estamos fazendo, às vezes, são formas mecânicas, para alcançarmos aquilo que nós tanto desejamos. Mas Jesus precisa ser a nossa suficiência. Veio algo no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Vocês me dão 2 minutinhos?
Olha que interessante, irmãos, abra lá em Apocalipse. Não vai ser uma mensagem escatológica, mas é uma mensagem para finalizar sobre algo aqui. Olha que interessante, irmãos. Só deixa eu achar aqui, peraí. Ó, 3, irmãos, 3, verso 14. Irmãos, a igreja de Laodiceia, o apóstolo João escreveu essa carta, mas foi Jesus que estava falando para ele. Olha que interessante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, é interessante, tem um livro do Tony Cook que é assim, ó, o que Jesus diria. Ele pega essas cartas aqui e vai mostrando cada uma delas a abordagem de Jesus a respeito de cada uma da igreja. E ele fala o seguinte, ó, se Jesus aparece para a igreja Verbo da Vida Santa Mônica, o que ele diria? Se Jesus aparece para a igreja Verbo da Vida Eldorado, o que ele diria? E é interessante que ele fala assim, ó, você não está sendo nem quente nem frio. E a gente acha que o quente aqui é o crente afogueado, que pula, né, que salta, que corre. Mas tem crente afogueado assim, irmãos, ó. Que está muito mais afogueado do que está correndo, está pulando, está... Aleluia. Mas você pode pular, você pode fazer tudo, desde que seja resultado de uma sinceridade do seu coração. Porque está dizendo o seguinte, ó, é melhor você falar que é quente, ser quente mesmo e cumprir o seu propósito, ou não ser crente, seja frio, seja gelado, mas cumpra o seu propósito também. E ele vai dizer que essas pessoas estavam dizendo o seguinte, ó, nós somos ricos, abastados, e não precisamos de mais nada. E aí no verso 20, está dizendo que Jesus está à porta, e o quê? Batendo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Irmãos, quem que é o dono da igreja? Jesus. Jesus estava do lado de fora, batendo, querendo entrar. Agora minha pergunta é, quem que eles estavam adorando lá de dentro? Você está aqui, crente? Eles estavam ricos, tinham tudo, a ponto deles falarem assim, não preciso de mais nada, inclusive Jesus que ficou do lado de fora. Sabe, irmão, sabe qual que é o convite? Às vezes a gente chega assim e fala assim, a gente vai fazer um evangelismo, Jesus está à porta, Ele está batendo. Não, esse versículo não é para quem não conhece a Jesus, esse versículo é para quem conhece a Jesus. Jesus precisa ser o centro da adoração da igreja. Aquelas pessoas deixaram Jesus lá fora porque elas estavam adorando outras coisas. Aliás, elas estavam adorando mais as coisas do que Ele. Mas o convite é, irmão, Jesus precisa ser o centro da nossa adoração e da nossa vida. Ele é tudo que nós mais precisamos. Se Jesus não for a nossa suficiência, nada nessa vida será o bastante. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, te agradecer por essa igreja abençoada, com pastores abençoados, íntegros,
com seus corações voltados para o Senhor. Nós oramos para que realmente nós venhamos viver essa fé genuína, essa essência de uma fé que nos auxilie, que nos encoraje, que nos inspire, que traga significado para o nosso propósito diante dessa jornada cristã, diante desse caminho. Eu oro para que os meus irmãos e todos nós sejamos fortalecidos na força do seu poder. Eu oro, Deus, para que diante de situações difíceis, que nós permaneçamos perseverantes na fé, nesse fiel propósito, nessa lealdade à fé, mesmo diante de situações, não desviaremos, porque nós valorizamos mais a presença do Senhor, que nos auxilie diante dessas situações difíceis, do que o problema em si. Passaremos com alegria, ao passar por várias provações, sabendo que são apenas momentos oportunos para revelarmos a natureza da nossa fé. Que essa manhã seja uma manhã de inspiração. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.